Daí, meus amigos do Espírita Pop, estamos juntos para mais uma edição desse programa 51. Ah, galera, andou demais, né? Esse nosso projeto inicial, e agora a gente está fazendo com muito carinho, já ficamos até ansiosos por cada episódio, para a gente combinar as gravações, para estar aqui com vocês, levando um pouquinho de conteúdo acerca da doutrina espírita, de assuntos espiritualistas, assim, assuntos da atualidade, com esse olhar kardeciano, com esse olhar da obra psicográfica de Chico Xavier, sobretudo. Então, pessoal, hoje um tema bacana para nós meditarmos um pouquinho, porque às vezes a gente pensa que é uma coisa e é outra, e na verdade nós somos o que fazemos. Então, pessoal, fica com a gente. Daí, galerinha do bem, tudo show de bola com vocês? Estamos passando esse período aí, graças a Deus, é o que indica, nós estamos saindo, né, do quadro mais forte da pandemia, entrando numa nova fase, daí com a chance de estarmos vacinados, com a chance de termos, né, os nossos amigos e, sobretudo, os nossos pais, nossos avós mais protegidos. E aí nós temos que pensar também que agora nós temos oportunidades mais efetivas de voltar aos trabalhos sociais, porque, essencialmente, se nós não temos ainda a condição e a maturidade de sermos aquela pessoa que nós sonhamos, de outra forma, nós temos a profunda condição, de fato, de auxiliar um pouquinho no dia a dia, sem que isso nos torne santos do dia para a noite, né? Nós estamos tão longe disso que, se nós fôssemos depender de condição espiritual para poder ajudar alguém, nós estaríamos parados, né, gente? Então, a primeira mensagem que a gente gostaria de deixar é essa aqui. Não é a minha imperfeição, não é o quanto eu ainda tenho algumas ligações com o mundo que me impede de fazer o máximo pelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. E, claro, começa pelos nossos amigos, pela nossa família. Desde quando a gente compra uma roupa nova, a gente consegue separar também algumas que a gente vai doar. E é muito mais legal quando a gente doa para a pessoa que pode usar, né? Ou consegue fazer aquele aporte, do que a gente largar numa casa espírita, largar num lugar que tem lá uma tonelada de roupa, né? Porque muitas vezes a gente tem condição de direcionar. A gente tem que aprender que fazer o bem, essencialmente, não é se livrar daquilo que a gente está doando, mas o convite de Paulo nesse sentido é que a gente faça isso com alegria. E o próprio Jesus, que a gente fala tanto do capítulo 8 lá do livro Boa Nova, de Humberto de Campos para o Chico Xavier, ele traz essa mensagem muito forte para a gente fazer as coisas com alegria, para a gente conseguir transformar essa vivência, esse amor por Jesus, através da alegria com os nossos amigos, com as pessoas que a gente está lidando, e, eventualmente, também com as pessoas que a gente está tentando ajudar. E, claro, a gente sabe que essa relação é uma relação de ajuda só pelos olhos da matéria, porque, em geral, a gente está sendo mais ajudado do que o contrário. E aí tem uma frase, gente, não sei se vocês sabem, né? Lá em 1500, enviado do plano maior, Paulo de Tarso recebe a missão de transformar a igreja. Era um outro apóstolo, né, o apóstolo dos gentios, voltando para tentar ajudar a melhorar o ambiente religioso da época. E nós já tínhamos tido o Francisco de Assis, né, fazendo profundas transformações na igreja, que reverberam até os dias de hoje, né, o poder de Francisco, uma coisa descomunal, 40 anos na Terra, ele transforma a humanidade, tanto que ele é eleito pela revista Time, uma revista americana num país evangélico, né, como o homem do milênio. Então, a transformação do mundo a partir de Francisco de Assis, ali no século XIII, é muito forte. Mas nós vamos ver essa transformação ainda mais forte quando, lá em 1500, Martinho Lutero se revolta, de certa forma, com essa impossibilidade de você ter a tradução da Bíblia em vários idiomas. Então, ele mesmo traduz a Bíblia para o alemão. E aí, dando condição das pessoas lerem o Evangelho, e aquele Evangelho sendo lido, ele mostra um antagonismo entre as práticas das cortes que estavam ali representadas dentro da religiosidade romana, né, da religiosidade católica romana, sequestrando, em parte, né, o propósito do Cristo provisoriamente, por mais trabalhos maravilhosos que tenha feito na história da humanidade. Naquele período, nós tínhamos ali os nobres sendo selecionados para os cargos mais importantes da igreja, e mesmo aqueles que quisessem transformar a igreja num lugar melhor sofriam, de certa forma, esse impedimento, né? Mas tinha muita gente boa no meio. A gente não pode achar assim que as coisas são tão terríveis,
porque éramos nós lá para começar, e segundo, as conjunturas de ameaça, de invasão de outros povos, enfim, era um cenário muito diferente do que a gente pode imaginar nos dias de hoje. Então, o medo, né, de você daqui a pouco estar com um exército na sua porta era muito grande. Isso, infelizmente, gerava angústia nas pessoas da época. Mas o fato é que Martinho Lutero vem, então ele é a reencarnação de Paulo de Tarso, e ele traduz a Bíblia para o alemão, e ele coloca o compromisso na fé, né? Por que ele tenta livrar um pouquinho a ideia de salvação pelas obras e coloca a salvação pela fé? Porque naquele momento ele concebia que a venda de indulgências era um comércio que estava acontecendo, ou seja, as pessoas iam lá e compravam a sua salvação na igreja, e aquilo te gerava um problema enorme para essa fé espiritualizada, para essa fé que sabia o que estava fazendo, porque ela tinha conhecimento. Então, ele estrutura, né, uma fé, uma salvação pela fé, baseado na carta de Paulo aos Hebreus. E aí a gente tem que entender que quando Paulo escreve aos Hebreus, ele está tentando romper com o etnocentrismo, ou seja, porque para os hebreus, para aqueles que eram judeus como Jesus, né, hebreus a gente se refere aos judeus antigos, lá da época de Jesus. Os hebreus eles tinham um compromisso de fazer a sua raça superior. Então, eles eram etnocêntricos, né? Seguiam essa cartilha do etnocentrismo, assim como os romanos, assim como os gregos. Era algo normal na época você querer sobrepujar a sua cultura, a sua religião, os seus costumes. E os costumes hebraicos da época eram tão cheios, gente, de uma burocracia, era coisa de louco, você não pode imaginar. Para ter noção, assim, no dia do Shabá não podia caminhar mais de 200 passos. Enfim, a pessoa não podia, às vezes, nem varrer uma casa. Por isso que Jesus é perseguido muitas vezes quando cura no sábado, porque Jesus quer quebrar com isso. Isso aqui tomou uma proporção demais. Nosso que, né, a ideia de um dia para descanso, um dia de oração, era para equilibrar as coisas, para que a gente pudesse ter essa folga na semana. Isso é uma construção judaico-cristã. A partir dessa construção, a gente conseguiu conceber um equilíbrio, né, entre trabalho e descanso. Mas, eventualmente, as pessoas precisam trabalhar no domingo, a folga no outro dia, a gente convencionou isso, graças a Jesus, gente. Jesus faz esse trabalho por nós. E assim nós temos também vários, vamos dizer assim, exageros que são coibidos. Então, através de Paulo, que foi, né, era parte dessa comunidade, e aí quando ele começa a receber romanos se convertendo, como é o caso de Tito, que se converte a Jesus, e Tito vai, nesse que seria o primeiro concílio, né, a reunião dos apóstolos, sobretudo de Tiago, sobretudo de Pedro, junto com Paulo, Tito se manifesta. Então, ele era um não-judeu falando do seu amor por Jesus, aquilo encanta a todos, está narrado na obra Paulo Estevão, de Chico Xavier, e essa construção é tão bonita para a gente entender que quando a pessoa tem fé, ela pode seguir a Jesus, que permitiu que o cristianismo se tornasse uma religião universal e ela vai se espalhar por todos os povos da região e dominar, né, os corações de muitos de nós há tanto tempo, há tantos séculos. Então, essa era a sensação de Paulo, que era transformar uma religião etnocêntrica para uma religião universal. E aí, o que acontece? Nós temos a mesma tendência em Paulo, em Martim Lutero. Ele quer transformar também o cristianismo acessível a todos, e ali começam, através da prensa de Gutenberg, a ser publicada Bíblias nos idiomas, no idioma alemão, né, no idioma alemão da época, né? E depois essas Bíblias começam a ser produzidas em outros idiomas também. Isso foi maravilhoso para a história da humanidade, embora, né, os embates tenham sido fortes, infelizmente, foi maravilhoso para a humanidade porque nós tivemos o Evangelho de volta. Então, esse evangelho conseguiu nos lembrar do nosso propósito pessoal, que a gente não podia mais comprar indulgência, a gente não podia mais terceirizar nossa salvação. Ela estava vinculada ao nosso projeto de felicidade, às nossas próprias ações. Então, não é porque a fé, de fato, nos ajuda a ter essa crença universal, ela é o nosso passaporte para a caridade, né? Porque é mais fácil você ser caridoso quando você tem fé. Então, a fé, a esperança, a caridade, a maior delas é a caridade. Mas a gente começa tendo fé
e ela vai nos linkando com aquilo que é essencial, ela abre o nosso Wi-Fi para receber a intuição e as boas influências. E no Brasil, para a gente ter uma avaliação de quanto isso é importante para o povo brasileiro, segundo pesquisas, né, sociológicas, 89%, 90% da população considera a religião uma coisa muito importante. Isso é maravilhoso, gente, porque a gente vai amadurecendo, a religiosidade também vai amadurecendo, a nossa compreensão das coisas amadurece junto. Mas eu tenho daí que trazer Tiago, né, que ele tem uma mensagem bonita nesse sentido. Então, lá nas suas cartas, lá em Tiago 2, capítulo 14, ele vai dizer assim: meus irmãos, que interessa se alguém disser que tem fé em Deus e não fizer prova disso através das obras? Esse tipo de fé não salva ninguém. Se um irmão ou irmã sofrer por falta de vestuário ou passar fome e lhe disserem: procura viver pacificamente, vai te aquecendo e comendo como puderes, e não lhe derem aquilo de que precisa para viver, uma tal resposta fará algum bem? Assim também a fé, se não se traduzir em obras, é morta em si mesma. Poderiam até dizer: tu tens a fé, mas eu tenho as obras. Mostra-me então a tua fé sem as obras, porque eu te dou a prova da minha fé através das minhas boas obras. Que lindo isso, né, gente? Que lindo. Ou seja, não adianta passar alguém com fome para mim, eu estou cheio de fé, ele vai usar droga, ele vai isso, ele vai aquilo, ficar fazendo juízo de valor, daí eu vou lá, como um hambúrguer super gostoso, mas eu neguei ali R$ 2, R$ 3, neguei um sanduíche para aquela pessoa que está passando fome. Neguei a minha fé. E aí eu quero dizer uma coisa para todos meditarem um pouquinho, né? Nós somos o que fazemos. Se a gente não consegue abrir mão do nosso afeto, do nosso sorriso, da nossa cara feia, às vezes, da nossa cara fechada, em prol daquele que está cruzando com a gente dá testemunho negativo da nossa fé. E eu conheço amigos espíritas, eu mesmo, às vezes, quando me pego, estou discutindo, né? A gente discute mais em família, que daí a gente não tem aquelas amarras, estou discutindo, eu penso assim: isso dá testemunho da minha fé? Isso me encaminha para onde eu quero chegar? Eu acho que não, né? Então, que a gente possa, gente, sinceramente, mesmo não sendo perfeito, porque se eu fosse, né, fosse depender de perfeição, gente, não tinha nenhum programa aqui, daria até vergonha. Mas a gente vem para cá porque a gente está convidando a criar um monte de amigo que acredita nessas pautas e a gente vai junto. Daí quando eles: Cristiano, tu tá viajando na maionese. Cris, te liga. Cris, olha, tal coisa que tu falou não é legal. Não, me desculpa. A gente não pode ter compromisso com o erro. É zero compromisso com o erro, zero compromisso com o erro. Então, quando um amigo chama, a gente tem que eliminar o melindre. Para que o amigo possa falar, a gente toma um choquezinho, vamos lá, dá um abraço aqui, vamos junto, né? Aqui a gente gosta de tomar um chimarrão junto, para botar a conversa em dia. Então, assim, o compromisso de cada um. Aí, Tiago vai continuar, né? Crês que há um só Deus, estás muito certo, mas lembra de que os demônios também creem e temem. És uma pessoa bem insensata se não conseguires compreender que a fé sem obras não vale de nada. Olha que forte isso, gente. Então, nós temos que fazer, de fato, né, com que a gente compreenda o quanto isso é forte. E é uma poesia esse capítulo aqui de Tiago 2,14, porque ele vai construindo, né, toda com base na vivência judaica. Não mostrou nosso pai Abraão, que era justo através dos seus atos, oferecer a Deus o seu filho, Isaac, sobre o altar? Como vês na sua vida a fé e as obras atuarem conjuntamente? Como vês, na sua vida, a fé e as obras atuaram conjuntamente, se referindo a Abraão. Né? A fé completou-se através das obras. Por isso as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus e este declarou como justo e foi chamado amigo de Deus. O amigo de Deus. Então, quando a gente consegue, de alguma forma, colocar ação, gente, assim, tem tantas formas legais de fazer, sabe? Esses dias nós batimos um papo sobre como ser bom, coisa e tal, né? E aí aquele burrinho que está carregando Jesus, a Maria Dolores nos conta, não, a Meimei no livro Pão Nosso nos conta, né? E uma moça se aproxima quando Jesus está entrando em Jerusalém. E ele estava sobre o burrinho, e ela falou assim: o que eu posso fazer para entrar no reino de Deus, coisa e tal? Aí Jesus olha para ela, dá um pouco de água e um pouco de pasto para o burrinho, que estava cansado com calor, né? Então, olha que lição, gente. Ela procura Jesus para pedir como entrar no reino de Deus, ele diz para ajudar o burrinho, tão carinhoso ali, servindo ao nosso mestre. Então, por aí também existe um caminho maravilhoso para as boas obras que nos pede, que nos convida, né, a sermos melhores. E aí,
Queria que vocês pudessem, de repente, compartilhar e um pouquinho da experiência de vocês, assim, nos trabalhos que vocês já fizeram, sem querer mostrar o que estão fazendo aqui, mas para que as pessoas tenham ideias legais a respeito do que a gente pode estar fazendo de inovador ou até de bacana. Tá bom, meus amigos? Hoje nós fizemos um programa um pouquinho mais curto, mas tentando trazer um pouquinho dessa mensagem mais contundente mesmo. Mãos à obra, a pandemia está passando. Já fica, deixa uma dica de filme aqui, Dom Bosco, para a gente se ligar como é importante a gente estar agindo no bem de forma concreta. Acho que tem no YouTube aí, a galera consegue assistir. E assim, fazer acontecer, gente. Fazer acontecer. Do nosso jeito, sabe? Né? Às vezes pode ser um cafezinho que a gente convida alguém para tomar, às vezes pode ser algo mais complexo, uma cesta básica que a gente ajuda a montar, mas a gente não pode deixar de passar o dia em branco. Vamos assumir esse compromisso. Não vamos deixar nosso dia passar em branco. O dia tem 365, o ano tem 365 dias, né? Um gestinho por ano, gente, dá muita coisa. Em 10 anos, a gente transforma a nossa forma de ver o mundo e faz muitos amigos. E aí está o grande segredo, o grande elixir da vida, né? Nós temos muitos amigos e amigos que nos querem bem, porque a gente se lembra das necessidades essenciais deles. Beijo no coração, guarda com isso, guarda no coração essa mensagem de Tiago, para a gente fazer diferença e, de fato, sermos um pouquinho melhores ao final de cada dia. Gente, beijo, 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 tchau, até mais!